conselheiro. A gente fala, né, Climério, que quando o CEDASB tiver a Universidade Popular do Sudoeste, ele vai ser nosso reitor. É o professor Zé Raimundo. Chama ele para casa, fazer aí sua saudação. Bom dia, amigos, amigas, companheiros, companheiras. Apesar das 13 horas, nós não ainda almoçamos, né? Portanto, estamos aí na expectativa desse feijão tropeiro, né? Mas eu queria dizer da alegria, do privilégio de mais uma vez estar aqui no evento do CEDASB e hoje para comemorarmos 20 anos. A alegria de estar aqui com o nosso presidente Josimar, o Climério e Leandra. Se a Rede Globo descobrir, vão levar eles dois para lá, viu? Apresentadores aí com muita empatia, ao lado de Lanz, essa figura, esse dirigente tão sensível, né, tão importante para o nosso projeto político, ao lado de Célia, que representa aqui o Fórum Baiano, de Netinho, de Cícero, de Tiago, esse jovem que vem fazendo um trabalho extraordinário de pedagogia, de convencimento pela Bahia fora, de Dona Clemência, de Thelma, de Camila, de Júlia, enfim, sintam-se todos cumprimentados, saudados, ao lado do meu amigo e irmão Valdenor Pereira. E eu vejo aqui no plenário vários amigos e vários companheiros. E aí, Climério e Josimar, 20 anos, e aqui está um pouco, não é, dessa caminhada nossa, dessa história. Lembro-me ainda que as primeiras participações que tive aqui em Conquista, nos movimentos sociais, inicialmente foi exatamente na zona rural, com o nosso querido Noécio Salgado, que partiu, o nosso querido, os militantes da igreja, Isaltiene bem menininho ainda, o nosso Zé Gomes Novaes, Zé Novaes, os companheiros ali da CPT, por incrível que pareça, o nosso bispo, viu, Zanoni, ali o companheiro da CPT, né, junto com o Joaci, enfim, todo aquele trabalho que o nosso querido amigo aqui testemunhou. E aí eu percebo de quanto é importante esse evento aqui, porque naquele momento nós tínhamos essa preocupação do debate, da reflexão, do estudo, da militância com conhecimento, com pesquisa, com levantamento de dados e, sobretudo, com ação coletiva para mudarmos aquele momento ali difícil, né? Olha, eu não falei aqui a data, né? Railda, Inês nas periferias, a greve do café, a ameaça de pistoleiro, né? A pau-brasil, no final dos anos 70, Rui Medeiros, advogado, e ali nos anos 80, com a primeira ocupação da Fazenda Maralina, e a nossa militância da universidade, aí já com o Valdenor, já com a CUT, já iniciando a formação do Partido dos Trabalhadores, e combinando um pouco a academia com a militância. E aqui eu vejo hoje os companheiros vereadores, Xandó, o nosso Couto Anderson, que não está aqui, mas está aí, Couto Anderson, vereadores comprometidos, que fazem ali da Câmara de Vereadores um espaço da política, compete no MST, o nosso presidente, ex-presidente do PT, Isaac, que hoje é representante também lá no Diretório Nacional do nosso partido, com as nossas associações aqui, já citadas. E aí, prezado Josimar, é muito importante. Gente, essa fotografia aqui, ó, é ao mesmo tempo um pouco de representação política, mas não é a política institucional. Porque as nossas fisionomias não parecem com o poder. Mesmo o Valdenor tendo sido reitor, deputado federal, de origem na classe média baixa batalhadora, mas sempre comprometido com as lutas sociais. Lá na pastoral, na comissão,
na comissão de pastoral que defendia, né, dos padres, dos pastores, diocesana de justiça e paz, né? Mesmo sendo naquele momento, essa fotografia aqui não é o poder. Mesmo no nosso governo, nós temos a fotografia de Jerônimo, de vários secretários e secretárias, mas o nosso governo é um governo de alianças, que tem pessoas que pousam na foto com o governador, mas no outro dia não quer dar voz, não quer dar vez à nossa militância na base. Por isso aumenta a nossa responsabilidade de forma extraordinária, quando temos também esse espaço do debate, do diálogo, e instituições que querem fazer o melhor das políticas públicas, mas levam também a consciência, a educação, a reflexão, que são as maiores armas dos homens. É o conhecimento, é a consciência e a vontade e a disposição de mudar o mundo. E o CEDASP é a pedagogia da mudança e do compromisso com o futuro. Parabéns! Eu queria dizer, eu não sei se o presente virá que você pediu, mas aqui, traga aqui mais um, viu, um acervozinho para ajudar, viu? Mais um acervo de livros, viu, aqui, ó, de ecologia, de meio ambiente, para formar essa biblioteca. Essa biblioteca é uma lembrancinha minha de Valdenor, essa biblioteca de um futuro instituto de ciências agrárias, de políticas sociais, como a China tem, como Cuba tem, como os países que perceberam que a agricultura era fundamental para a sobrevivência humana. Todas as políticas chinesas ao longo da história passaram pelo campo. Quando Mao Tse-tung assumiu o poder em 49-50, quase 90% da população da China era rural. Veio ali aquela tentativa do salto adiante, que não foi uma coisa boa, mas nos anos 80, e aí a gente às vezes diz, a democracia é formal, essa democracia é representativa. A China pode ter seu defeito, mas tem democracia na China, gente. Não há um assunto que não seja discutido. A questão agrária, nos anos 80, 81, 90, essa questão foi discutida exaustivamente. O Partido Comunista Chinês levou para lá Milton Friedman, o maior defensor do liberalismo, sentou com o Comitê Central para discutir o que fazer com a agricultura. Levaram todos os economistas do mundo inteiro, estiveram lá discutindo o que fazer com o preço do trigo, do algodão, do arroz, e como o Estado mediar o mercado. E é isso que nós precisamos retomar urgentemente na Bahia e no Brasil. Nós temos um governo excelente. Pela primeira vez, colocamos um sindicalista que foi Wagner, em seguida Rui, e agora um índio descendente, que é também de origem rural, um professor universitário, um agrônomo, um mestre em desenvolvimento social, um aluno do MOC, que é uma grande universidade paralela, com Zé Cosmo, com Jerônimo, com Neidson, que foram também inspiradores nossos com aquele pequeno livro, Fazer a Universidade uma Proposta Metodológica, de como o conhecimento pode ajudar. E você, primeiro, que começou lá no Babi Vasco, e todos vocês hoje que seguem, isso aqui também é um aprendizado. Aprendi muito com as falas que eu ouvi aqui, aprendi muito. Isso reforça a gente, cada vez mais, o compromisso com a transformação social. Poder é transitório, mandato mais ainda transitório. O que fica não são os votos que a gente vai receber. O que fica são aquelas ações que nós poderemos fazer para reforçar a consciência do povo, a organização social e instituições que, passando os mandatos, passando as representações, elas vão continuar lá na memória e na lembrança do povo. Como ficaram aqui as lutas dos pequenos proprietários, dos sindicalistas que construíram esse referencial em Vitória da Conquista. E eu tenho certeza que esses companheiros, mesmo fazendo parte de um poder plural, que tem figuras dos setores dominantes, as histórias deles já estão marcadas na vida de vocês. Porque não é todo dia que a gente encontra um companheiro como o Thiago, como Lance, como essas pessoas que falaram aqui, como o Netinho, como outros companheiros. Não é todo dia que a gente encontra intelectuais orgânicos, que fazem do seu conhecimento uma arma da liberdade.
E parabéns, portanto, conte mais uma vez com o nosso modesto mandato, com a nossa contribuição, porque realmente precisamos fazer isso, dialogar com o governo e mostrar ao governo que, para além dos prefeitos, para além do ladeado, há essa energia coletiva que quer explodir como um átomo da liberdade, um átomo da transformação social, um átomo da justiça social. E Jerônimo pode ser esse laboratório, pode ser essa espiral que permite o enriquecimento, não do urânio, mas da liberdade e da luta social. Por isso eu estou convencido de que agora no PGP a gente possa mostrar cada vez mais a força coletiva, uma agenda positiva. E talvez até não exista emenda impositiva, vamos botar uma reivindicação impositiva para Jerônimo, no bom sentido, política do jeito. Jerônimo, queremos isso e isso, um compromisso, para poder ajudar a gente também a colocar essa agenda nos nossos mandatos. E para finalizar, tivemos uma reunião com o nosso governador recentemente, na nossa bancada, e os deputados colocaram os seus temas, as suas reivindicações, e eu disse, governador, eu vou trazer para o senhor aqui sugestões. Construa em Salvador um grande centro, um centro gigantesco da cultura afro-brasileira, que é a cidade com o maior número de afrodescendentes, e a direita está operando na cultura, na consciência, e a gente está um pouco meio que sem saber o que fazer com a parte da cultura. Fazemos muito, mas eles ganham na disputa. Se governador, se o senhor tiver oportunidade, faça em Porto Seguro um grande museu, um grande memorial das culturas originárias, do encontro dos povos. Se o senhor puder também, governador, faça da Caatinga, vamos fazer um memorial da cultura imaterial catingueira. E por que isso, gente? Porque a direita está ganhando da gente, não é na dimensão material, são nos valores, com televisões, com a rede, enfim, com a máquina da internet, e nós precisamos fazer o que vimos aqui. O que nós vimos aqui hoje foi uma lição simbólica do valor. Eu também me emocionei, Tiago. Não é todo dia que a gente vê dirigentes com essa sensibilidade, pessoas, e é isso que a gente precisa, de amor, de carinho. A vida é bela, já dizia tantas pessoas, já dizia a nossa grande compositora chilena, né? Ela nos dá o sol, a luz, o vento, o mar, mas parte da humanidade que é a opressão, que é a matança, que é a vingança, que é a destruição. Mas nós somos seguidores do amor, do carinho, e o SEDASB não é só semente, é fruto dessa esperança, e eu tenho certeza que muitos SEDASB, todas essas entidades parceiras irão trilhar nesse caminho. Um grande abraço, 20 anos, parabéns para o SEDASB.